Bom, hoje na aula de história de hoje, a gente vai falar da Primeira República, entre 1889 e 1930. Então, vai falar a primeira parte sobre isso, tá? Página 112. A nova Constituição, promulgada em 1891, definiu as leis que os brasileiros deveriam obedecer e observar. Nela também se definiu quem eram considerados cidadãos, ou seja, quem teria direito de participar das decisões sobre os rumos da sociedade, votando ou sendo votado, tá? Então a gente vai falar primeiramente desse pedacinho aqui, ó, de 1888 até 1930, tá? Mas aqui nós temos várias partes, ó. Aí aqui depois nós temos de 1930 a 1945, que fala da era Vargas. Aí de 45 até 64, a República Paulista. De 64 até 95, da ditadura militar. E de 95 até hoje, né, por enquanto, a nova República, ok? E aí nós temos várias imagens da época, tá? Em todas essa parte do livro. Estou mostrando as duas partes, tá? Porque aqui, ó, ele tá aberto, ok? Tá assim. Bom, então vamos lá. Nas próximas aulas, você conhecerá alguns aspectos do Brasil no período denominado Primeira República ou República Velha, tá? Que se estende em 1889, o ano da proclamação da República, até 1930. República Velha é um nome ao qual se costuma chamar o período da história política do Brasil, que vai de 1889 a 1930. Na sua primeira fase, durou até 1894, tá? O Brasil foi governado por presidentes militares. Na segunda, por presidentes civis. Bom, até 1932, as mulheres não votavam legalmente, pois esse direito não estava na Constituição vigente no período. Como você imagina que elas lutavam pelo direito de votar? Que meios utilizavam para falar sobre essa questão? Como vocês acham que as mulheres, já que elas não tinham direito a voto, né? O que elas faziam? Elas lutavam individualmente ou organizadas em grupos, tá? E se utilizavam aos seguintes meios de comunicação. Elas enviavam cartas para a imprensa, pressionavam os deputados e senadores, organizavam abaixo-assinados, distribuíam panfletos. Nesse período, elas fundaram grupos com o objetivo de lutar pelo direito ao voto, tá? E aí nasceu o Partido Republicano Feminista, tá? Então vamos lá. Na página 114, nós vamos falar sobre os limites políticos. Ao estudar a Constituição de 1891, que nós vimos uma parte dela, nós aprendemos que mendigos, analfabetos, militares de baixa patente e religiosos não tinham plenos direitos políticos. As mulheres, os indígenas, também não. E foram tão poucos considerados que os constituintes nem se deram ao trabalho de citá-los. Com toda essa limitação, eram poucos os brasileiros que podiam votar ou se candidatar ao cargo político. Deste modo, participar efetivamente das decisões políticas do país. Nota que apenas a proibição do voto do analfabeto já excluía grande parte da população, visto que a taxa de analfabetismo da população adulta estava entre aproximadamente 60% e 65%. Então, a maioria das pessoas eram analfabetas no Brasil. Outro fator de exclusão era a não obrigatoriedade do voto. Com isso, muitos deixavam de votar. Diferente de hoje. Hoje é obrigatório. Naquela época não era obrigatório, ok? Então, vamos lá. Veja a taxa de comparecimento de eleitores nas eleições para presidente da República em 1894. Somente 2,21% compareceram às urnas.
Aí, em 1898, compareceram apenas 2,7%. Então, só compareceram 2,7%, ok? Em 1906, a taxa foi ainda menor. Apenas 1,44% dos eleitores foram às urnas. Por que isso? Porque não era obrigatório o voto, tá? Isso, no entanto, não significava que todos aceitavam pacificamente as limitações que foram impostas ao exercício da cidadania. Houve quem lutasse pelo direito de participar da vida política do país. E entre aqueles que reivindicavam o direito ao voto estavam as mulheres, né? As mulheres que lutavam pelo direito de votar. Quem eram essas mulheres? Elas lutavam individualmente ou organizadas em grupos, como eu falei. Algumas brasileiras, principalmente as que moravam em grandes centros urbanos, haviam estudos em faculdade e reivindicavam os direitos políticos de participar das decisões do país. Porque, tipo assim, se era só os analfabetos que não podiam votar, por que as mulheres não podiam? Né? Já que essas eram alfabetizadas, tinham estudo e não podiam votar? Não, né? Então elas reivindicavam os seus direitos. E aí nós temos na página 104 uma manchete de um jornal do movimento feminista, ok? Bom, vamos lá, página 115. Com o apoio de alguns poucos homens, políticos, advogados, médicos, entre outros, essas mulheres que lutavam pelo sufrágio, né, pelo direito ao voto na eleição, ao sufrágio feminino, manifestavam-se de diversas formas, tá? Enviavam cartas para a imprensa, como eu falei, pressionavam deputados e senadores, organizavam baixo-assinados, distribuíam panfletos, entre outras estratégias de luta, ok? Em 1910, na cidade do Rio de Janeiro, um grupo de mulheres fundou o Partido Republicano Feminino, que tinham entre seus objetivos a luta do voto. Foi o que eu falei lá do Partido Republicano Feminino, né? Com o mesmo espírito de 1918. Outro grupo feminista fundou a Liga da Emancipação Intelectual da Mulher. Esse movimento organizou, em 1922, o primeiro Congresso Intelectual da Mulher. Esse movimento esse evento revolucionário para uma época em que as mulheres eram discriminadas. Então, assim, foi fundado a Liga, né, da Emancipação da Mulher e o movimento teve o primeiro congresso feminista. E esse evento ele era revolucionário para uma época em que as mulheres eram discriminadas e praticamente desconhecidas como cidadãs brasileiras, como cidadãs, né? Então, as mulheres naquela época, elas não eram reconhecidas como cidadãs. Elas eram mulheres que tinham que ficar em casa, cuidando do marido e cuidando dos filhos. E muitas mulheres não era isso que elas queriam. E até hoje a gente não quer só isso, né? A gente também quer o nosso direito de poder trabalhar, de fazer o que a gente quer, o que a gente quiser, ok? Então, o exemplo da brasileira que lutou por seus direitos políticos foi a diva Molfi Nazário, estudante de faculdade de Direito do Largo de São Francisco e membro da Aliança Paulista pelo Sufrágio Feminino, tá? Em 1922, Diva lançou mão de recursos legais para conseguir o direito ao voto. Vamos ler o trecho abaixo, tá? Que revela um dos argumentos que ela utilizou para defender seus pontos de vista. A Constituição não permitia o voto feminino, né? Mas também não continha escrito que impedia que as mulheres pudessem votar, ok? Então, aí eu vou estar lendo aí o texto. Gramaticalmente e legalmente, os termos empregados no masculino são em sentido geral. E na na lei eleitora, as palavras cidadãos brasileiro não significam o cidadão do sexo masculino, somente
mas sim o natural do país, maior de 21 anos, salvo as exceções especialmente determinadas na Constituição, dentre os quais não acha mencionada a mulher. Então, o que ela quis dizer? Que na Constituição lá estava dizendo que qualquer cidadão maior de 21 anos, tirando lá as especificações, não estava escrito mulher, então qualquer mulher que tivesse estudo e das outras coisas poderiam votar, ok? E aí, página 116. No Rio Grande do Norte, o movimento pelo voto feminino obteve sucesso. Após alguns anos de luta, políticos que representavam o Estado passaram a defender a inclusão na lei do voto feminino. Foi então aprovada uma lei estadual que garantiu a todos os cidadãos, independente do sexo, o direito de votar. O exemplo do Rio Grande do Norte serviu de incentivo para todos os outros grupos feministas brasileiros, ok? Então, no Brasil, na época, na Primeira República, os estados tinham a liberdade de criar e aprovar leis específicas à sua realidade, ok? Hoje não. Em 1927, Celina Guimarães Viana foi a primeira mulher a participar das eleições estaduais no Rio Grande do Norte. Aí aqui, ó, nós temos a Celina, né? E aqui algumas mulheres, ok? Do movimento. A aprovação do voto feminino nesse estado, no entanto, foi uma exceção, pois somente em 1932 todas as brasileiras obtiveram o direito ao voto, tá? E aí nós vamos refazer as atividades aí do atividade 1, que são algumas questões aí, ok? Número 1. Segundo a Constituição de 1891, quais grupos sociais não eram considerados cidadãos e, portanto, não tinham direito ao voto? Vocês podem olhar lá na parte da Constituição, tá? Ou na parte agora que a gente acabou de falar, e aí vocês vão ver lá quais são, ok? Vocês vão, no número 2, releia a página 114 e os números que mostram a participação da população nas eleições presidenciais em 1894, em 1898 e 1906. O que justifica esse número? Aí vocês vão olhar e vão dizer o que justifica esse número, ok? No número 3, está pedindo para ler o texto a seguir e as declarações de duas pessoas que vieram nos primeiros anos da República no Brasil. Eu não vou ler o texto porque eu quero que vocês leiam o texto, ok? Então, nós temos o texto 1 na página 117 e o texto 2 na página 118. E aí, na página 118, nós temos 3 questões, A, B e C. Na letra A, está falando assim, ó. Qual é o assunto tratado no texto? Nos textos. Você vai ler os 2 textos e vai ver o que fala o texto, tá? Os 2 textos. B, o que a autora do texto 1 defende? Aí vocês vão grifar os argumentos que ela usou para defender os próprios pontos de vista e anotar um deles. Então, tem vários pontos de vista no texto 1. Vocês vão grifar, vão marcar e na folha vocês vão botar apenas um deles, tá? Na letra B. E na letra C, o que o autor do texto 2 defende? Vocês também vão grifar os argumentos, tá? Que foram usados para defender o próprio ponto de vista e anotar um deles. Então, vai fazer a mesma coisa. No texto 2, vocês vão ler, vão marcar os pontos de vista do autor, vão escolher um deles e vão anotar aqui na letra C, ok? Então, no próximo vídeo eu volto com a correção. Beijo!